Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai assistir esse programa, mas eu quero agradecer a sua audiência e pedir licença para poder entrar dentro da sua casa, no seu trabalho, qual que é o meio de comunicação que você está acessando. Então, eu gostaria de me apresentar e dizer que nós estamos, esse é o primeiro programa que faz parte também da Rede Smart e RCTV Interativa. Então, o nosso programa chama-se Você Faz Osasco Brilhar. Então, no decorrer da fala, eu vou explicar para você o que significa e vou fazer um convite muito especial. Hoje, esse programa está sendo realizado solo, mas a ideia é que a cada programa uma pessoa diferente, um munícipe, uma pessoa importante, uma pessoa porque todos vocês são importantes, né? Ah, não, Simone, só autoridade, uma pessoa que tenha mais que seja mais conhecida na mídia, não. Todo munícipe de Osasco é importante. Então, como o projeto é Você Faz Osasco Brilhar, esse nome foi uma inferência à estrofe do hino de Osasco, que Osasco brilha, depois nós vamos ouvir ao final do programa. Eu quero fazer um convite especial para você. Eu quero que você sentado aqui comigo, você vai ser o meu convidado e nós vamos conversar a respeito do seu projeto, a respeito do seu bairro, a respeito do que tem acontecido na nossa cidade. Então, se você não sabe, nós contamos com 60 bairros no município de Osasco. Temos 177 mil pessoas morando aqui atualmente, fora os que trabalham, fora os que utilizam a cidade para poder vir das rodovias, enfim. E vem fazer compras, então nós temos um movimento muito grande no município. E eu quero que você venha fazer este programa comigo. Você é meu convidado, você é minha convidada, e eu vou passar depois maiores informações. Bom, primeiro eu quero me apresentar. Para vocês me conhecerem um pouquinho, algumas pessoas já me conhecem. Eu sou funcionária pública da Prefeitura de Osasco. Trabalho na Prefeitura, na Secretaria de Educação, né, com a área de educação, há 37 anos. E há 13 anos eu contribuo com o Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação. Então, eu fui 12 anos formadora no Departamento do Observatório de Educação. E hoje, faz um ano que eu assumi a coordenação da Universidade Aberta do Brasil, que tem um polo chamado Chiquinha Gonzaga, e eles encontram-se no Centro de Formação de Osasco. Eu vou falar também um pouquinho no final, que nós estamos com um vestibular aberto da Univesp, e eu faço parte dessa coordenação. Também sou pastora auxiliar da Igreja do Evangelho Quadrangular de Presidente Altino, e atuo também nessa igreja há 30 anos. Então, eu sou moradora desde o nascimento de Osasco, amo a minha cidade, e esse programa foi feito com o intuito de contribuir. Como eu falei no programa que eu fui convidada pelo Roberto, devolver para Osasco um pouquinho daquilo que a cidade me proporcionou. Então, o meu trabalho, a criação do meu filho, todo o nosso estudo, enfim, tudo aquilo que a gente tem feito de bom, nossas bênçãos, tem sido através do trabalho na cidade de Osasco. Então, tanto no público como no particular, eu já trabalhei em escolas particulares também. Então, eu quero, através desse programa, exaltar, engrandecer, né, o nome da cidade, mais do que já tem sido. E, assim, encontrar talentos. Então, vai ser um programa de descoberta de talentos. Pessoas que trabalham, pessoas que fazem um importante trabalho de relevância e que, às vezes, fazem um trabalho quietinho, e aqui vai ser o momento de mostrar. Tá? Então, eu já quero pedir aqui para o meu amigo Adriano, que nos ajuda aqui. Se você puder colocar já, Adriano, eu vou estar projetando várias vezes o e-mail. Então, eu gostaria que você enviasse o e-mail para o programa. Eu vou ler esse e-mail e você vai contar assim, um breve relato do que tem de positivo no seu bairro, o que tem de positivo na sua rua. Existe um projeto social, existe um time, existe uma escola, uma academia, algo que tem mudado. Eu sei que nós temos centro de cultura, centro de vivência, temos trabalho tanto na arte cultural, como na parte de educação e todas as outras áreas, tanto particular como público. O que tem de importante? Vamos descobrir Osasco juntos, vamos descobrir ações positivas, e eu gostaria de contar com a sua colaboração. Então, eu gostaria que você enviasse o e-mail. Então, você vai colocar teu nome, qual o seu bairro, o seu contato,
E nós vamos fazer um bate-papo pré, e depois nós vamos aqui, vai ser um momento, nós temos aqui, a cada 15 dias, 1 hora de programa a princípio, essa é a ideia, e convidar pessoas. Você que faz Osasco brilhar, eu quero você aqui comigo no próximo programa. Tá? Então, o nosso e-mail é vocêfazosascobrilhar@gmail.com. Esse é o e-mail do programa. Foi criado hoje especialmente para atender, e eu quero receber relatos. Eu sei que o povo de Osasco trabalha, o nome, né, o nosso lema é Cidade de Trabalho, e eu tenho certeza que o povo de Osasco trabalha muito, porque eu conheço muita gente, então eu sou funcionária pública há 37 anos, então eu conheço muitas pessoas que trabalham, e trabalham muito, tanto funcionário público como privado. Então, você é o meu convidado, minha convidada para participar comigo. Bom, então, nós não poderíamos começar diferente, porque esse mês é o mês de aniversário da nossa cidade, e eu gostaria de fazer uma pequena síntese do contexto histórico de como Osasco começou. Lógico que eu não consigo contar a história de quase 400 anos em 1 hora, mas eu vou apontar aqui para vocês alguns momentos históricos importantes que aconteceram antes da emancipação da cidade, durante a emancipação, e hoje os números que nós temos atualmente dessa cidade, que é uma das que mais cresce no país, no estado de São Paulo e no país. Então, eu gostaria, eu vou projetar, pedir aqui, eu trouxe aqui, retirei aqui de um site da internet algumas fotos de Osasco antiga. Eu gostaria que, por favor, que o Adriano projetasse a nossa primeira foto, por favor. Enquanto isso, eu quero ler um pouquinho aqui a introdução para você. Vamos conhecer um pouco da nossa história? A emancipação de Osasco aconteceu em 19 de fevereiro de 1962. Mas, para entender o que levou os moradores a então bairro da capital se unir e lutar para transformá-lo em uma cidade, é preciso conhecer Osasco desde a sua formação e acompanhar cada passo do seu desenvolvimento. Então, aí nós estamos vendo uma foto, na verdade, tem algumas para ilustrar, não está exatamente na sequência, mas são fotos desse período aí antes da emancipação, que aconteceu só em 1962. Então, a cidade já surgiu com vocação para crescer. Ela era parte da rota dos bandeirantes que desbravavam o Estado. Registros históricos indicam a existência de povoamento nessa área desde o século XVII, quando, em 1634, as terras do bairro hoje, que foi feita toda a demarcação, na época não tinha, do bairro de Quitaúna, pertenciam ao bandeirante Antônio Raposo Tavares. Então, Osasco já tinha as suas pessoas importantes, suas personalidades, e desde 1634, então, já havia um movimento, porque desde a época do descobrimento do Brasil, os bandeirantes tiveram sua importância. Existe uma parte polêmica, algumas pessoas julgam os bandeirantes como assassinos, outros como heróis, enfim, não vou entrar na questão, mas eles foram desbravando, às vezes com alguns meios não tão ortodoxos, como dizem, mas tiveram aí vamos dizer, uma parcela no descobrimento das cidades. Então, eles avançaram até aqui, e Osasco, então, a parte onde hoje está situado o quartel de Quitaúna, fazia parte das terras do bandeirante Antônio Raposo Tavares. Então, durante o século XIX, além de sítios e essas terras, também tinha uma fazenda chamada Jaraguá, que pertencia ao general França Horta, e tinha mineração de ouro. Então, assim, se você tiver alguma dúvida com relação aos dados, todos os dados que estão aqui comigo foram retirados do site da Câmara dos Vereadores. Ali tem todos os dados oficiais da cidade. Então, ali tem história, o hino, a história de todos os prefeitos, enfim. Na verdade, eu fiz uma síntese, para não ficar muito longo, mas tirei alguns pontos importantes. Então, assim, havia mineração de ouro e também uma vila de pescadores que ficava às margens do rio Tietê, que hoje é mais conhecido como Vila dos Remédios. Olha que interessante. Eu queria... agora o Adriano já colocou uma outra foto.
Mas aí o ponto alto foi a partir do século XIX, precisamente do ano de 1872, que o imigrante italiano Antônio Agu adquiriu algumas glebas de terra e veio nessa região, plantou a semente da cidade que vemos hoje. Então, é muito importante, eu acho, nós temos que exaltar a história. Então, assim, uma cidade que não tem história não tem a sua identidade. Então, hoje nós temos muitos moradores novos, pessoas chegando, empresas chegando, lojas abrindo, pessoas que vêm trabalhar aqui e muitas vezes não conhecem a origem da cidade que mora. Então, como eu sou uma pessoa assim, muito patriota e gosta muito de resgatar a história e geografia, então eu fiz questão de iniciar esse programa, já que fala de você e faz Osasco brilhar, poder dizer então um pouquinho da nossa origem. Então, o Antônio Agu veio e contribuiu muito com a cidade, com o progresso da cidade. Ele adquiriu algumas terras e começou, então, a construir casas, ranchos e outros terrenos. Então, ele iniciou a produção de tijolos numa pequena olaria que ele construiu. Em seguida, ele fundou a primeira fábrica de papelão da América do Sul e uma fábrica de tecidos. Então, aí vocês estão vendo algumas imagens, e é como se fosse o nosso programa, é uma aula mesmo, porque professora é desse jeito, né? Então, para a gente fazer esse mergulho na história, lógico que tem muito mais fatos importantes, mas esse é apenas alguns para que vocês tenham ideia do que aconteceu. Essa foto é do Largo de Osasco, só que não tenho aqui a referência da data, então aí já está bem mais próximo do período aí da emancipação, né? E eu gostaria que passasse a próxima foto, e eu vou falar para vocês do novo período, aí a estação de trem, né? Vou chegar aí já, pode deixar essa foto. Então, em 1895, com o aumento tanto da população quanto da produção, Antônio Agu quis que sua produção fosse comercializada em outras regiões e construiu uma estação ferroviária. Então, essa imagem é da estação ferroviária. E isso fez em suas terras e doou a Sorocabana. Seu único pedido foi oficializá-lo como Estação Osasco, uma homenagem à sua cidade natal, na Itália. Então, ele veio para cá, casou-se, constituiu família, e aqui diz que a sua filha, o nome da filha é Primitiva Bianco. Então, ele teve um amor muito grande pela cidade e, além de construir, além de assim, ofertar empregos, ele também construiu esse meio de transporte tão importante que é a ferroviária, né? A estação ferroviária de Osasco. O que aconteceu a partir daí? Essa imagem eu vou deixar daqui a pouquinho. Essa aqui já é a imagem, é a imagem do final. Então, o que aconteceu a partir daí? As pessoas começaram a conversar. Um foi contar para o outro, olha, tem uma cidade lá em São Paulo que as pessoas estão tendo oportunidade de emprego, estão tendo oportunidade de trabalho, oportunidade de residência. Então, começou a formar a Vila Osasco. Então, a partir dos anos 1898 e 1899, a região registrou o maior número de compra e venda de terrenos e imóveis. Olha que bacana. As quadras e as ruas eram irregulares em suas formas, porque o atual centro de Osasco era um enorme alagado. Então, imagina depois a parte de engenharia para fazer e construir hoje o Largo de Osasco como está, né? Então, não havia projeto de loteamento antes da venda ou da construção. Primeiro se fazia a casa e depois se media e demarcava o lote. Olha que interessante. Então, o grande marco da história aconteceu em 1918, quando a vila do quilômetro 16 foi elevada à categoria de distrito da cidade de São Paulo, devido ao crescimento local
da economia. Então, aí eu dei um salto, lógico, aconteceram outros fatos extremamente importantes, outras pessoas contribuíram para todo esse crescimento. Então, nós temos aí uma história anterior à luta pela emancipação. Então, quando você pensa, mas você está contando uma história, Simone, mas Osasco não completou apenas 61 anos de emancipação? Sim, como cidade. Mas a história de Osasco, todo um trabalho já existe, como eu falei aqui, desde o século XVI. Tá? Então, queridos, nós vamos partir agora, a gente vai dar um salto no tempo e vamos já vir para os anos de 1929, 1930, e aí eu quero fazer de novo esse convite. Eu sei que tem pessoas que vivenciaram todo esse processo de crescimento da chamada Vila Osasco. Então, eu quero fazer esse convite de novo, vou pedir para colocar novamente o nosso e-mail. Você faz osascobrilhar@gmail.com. Por quê? Porque eu não quero falar da história de Osasco sozinha. Eu quero que você venha aqui para contar seu testemunho, contar seu relato de vida. E eu sei que tem pessoas, familiares, filhos, netos, bisnetos, pessoas que participaram dessa história antes da emancipação de Osasco, depois da emancipação de Osasco, hoje, né, atualmente, né? Ah, que bacana! Temos aqui, ó, um livro que conta a história Osasco de um século de fotografia. Que bacana! O amigo Adriano, um grande jornalista da Câmara de Osasco. Então, quero mostrar aqui esse livro, então, também faz parte, né, da história de Osasco. Então, é o registro dos fatos históricos registrado em fotos. Então, eu quero fazer esse convite. Se você tem material dessa época, se você tem vídeo, se você tem músicas, enfim, obras, jornais, enfim, tudo que resgatar a nossa história é importante. Como eu falei, uma cidade sem história não tem identidade. Então, é muito importante, eu quero construir essa história com você. Apenas estou fazendo aqui uma pincelada. Apenas pulei muitos fatos históricos importantes. Tem o primeiro voo da América Latina também, né? Então, assim, tem muitos fatos interessantes e eu quero esmiuçar esses fatos com você. Por isso, estou fazendo esse convite. Bom, então, agora, voltando no nosso passeio aqui pela linha do tempo de Osasco, já falando, né, de um tempo mais próximo a nós, economia ganha um novo impulso em 1929. Então, Osasco foi chamada Vila por um período. E aí ele vai ter agora um salto com relação à parte financeira e social. Vamos entender o que aconteceu. A economia ganha um novo impulso em 1929, com a instalação da fábrica de fósforo Granada. Eu tenho certeza que tem gente me assistindo, que pode ser até que tenha avó, tio, um parente, um amigo que tenha trabalhado nessa fábrica de fósforos Granada, a oficina Soma, e em 1930, a Cerâmica Hervi passa a produzir louça sanitária, sendo pioneira na fabricação desse material na América Latina. Então, minha avó trabalhou na Cerâmica Hervi, minha mãe também. Então, a Hervi ficava situada ali no bairro a divisa do Presidente Altino, o conjunto, né, a gente chama ali de conjunto. Está próxima à estação de trem, então é um marco também na história de Osasco. Enfim, aí você vai ficar, Simone, mas tem a empresa tal, você não citou a empresa tal. Então, me ajuda a citar. Eu quero você comigo aqui, quero que você mande contribuições, que você venha conversar comigo, que você venha conversar com o público. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um resgate, memórias, música, histórias de clubes, história de associações de morador, tanta coisa bacana que aconteceu em Osasco.
Então, eu quero que você venha compartilhar conosco aqui. Bom, nas décadas de 40 e 50, chegaram à região empresas de grande porte. Então, a partir disso, Osasco então tomou um vulto muito importante, começou a ficar famosa, começou a crescer, e em 1944, então, Osasco passou de zona distrital para subdistrito da cidade de São Paulo. Então, aí nós temos aí uma nova fase da nossa cidade. Por quê? Porque Osasco torna-se, então, um bairro, né, subdistrito da cidade de São Paulo. Então, o que começa a acontecer, né? Os problemas decorrentes do desenvolvimento econômico e da população se acumulavam nesse período. Faltavam serviços básicos, como transporte, hospitais, escolas para a população que crescia. Então, Osasco crescia, já tinha um território, inclusive tem um território bem grande, mas não chegavam aqui a parte financeira que necessitava para cuidar de toda a população e esse território, né? Tem um território bem... Ah, que bênção, ele colocou aqui a foto. Ai, obrigada, Adriano, gostei. Tenho aqui o nosso amigo Adriano, que é o nosso produtor. Muito obrigada, você é uma bênção na minha vida. Então, queridos, começou a faltar. Então, o que aconteceu? Surgiu a SADO, Sociedade Amigos do Distrito de Osasco, até então, formada por moradores insatisfeitos com o papel aqui, né, de acordo... Gente, isso aqui são dados da Câmara Municipal de Osasco, certo? Todo foi retirado de lá, não ia ser inconsequente de trazer aqui uma coisa que eu acho, não. São fatos históricos que estão registrados no site da Câmara dos Vereadores. No papel de coadjuvante, que então o distrito tinha junto à capital. Então, 29 de julho, elegeu, então, uma equipe para poder começar a questionar, levantar, vamos dizer assim, gostariam de que Osasco se tornasse cidade. Então, foi na luta por melhores condições de vida que teve início o movimento emancipacionista. Então, começa uma luta, e aqui o meu amigo Adriano tem colocado aqui fotos da nossa cidade, eu agradeço muito, né? Então, em 1952, esse movimento se tornou atuante, inclusive com a vinda de deputados, para falar para o distrito sobre a questão da emancipação. Então, apenas Osasco queria gerenciar o seu próprio recurso, ter uma estrutura melhor, ter o seu corpo de vereadores, né, enfim, para que pudesse, então, ter recursos para a escola, enfim, para toda a área que uma cidade necessita. Tá? Então, em 1953, foi feita a primeira consulta popular, que nós conhecemos como um plebiscito, sobre o tema, na qual a população deveria votar sim ou não. Então, tudo isso que eu estou dizendo, ele é narrado no hino. Então, quando eu for falar um pouquinho sobre o hino, você vai entender as inferências. Então, esse hino, ele é muito brilhante, por quê? Porque ele faz referência a muitos fatos importantes que ocorreram na nossa cidade. Por isso que chama Osasco Brilha, né? E tem toda uma razão de ser. Então, houve a primeira consulta popular, e o povo deveria dizer sim ou não. E, apesar da campanha, o não venceu. Ou seja, Osasco, então, permaneceu mais 10 anos como distrito da cidade de São Paulo. Então, como é que as pessoas começaram, então, a insatisfação começou a ampliar. Aqui nós temos uma foto do Museu de Osasco, né, também é um ponto importante, e depois nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Né, a pessoa que fundou esse museu é uma das pessoas que fizeram o voo da América, o primeiro voo da América Latina. Né. Então, vamos voltar aqui. Movimento emancipacionista. Um bairro esquecido de São Paulo. Era assim que Osasco se encontrava. Sem pavimentação, sem rede de água, esgoto, transporte deficitário. Assim era a Vila
Osasco, quando teve início a luta pela emancipação. Embora seus defensores alegassem que a autonomia traria progresso, nem todos os moradores acreditavam. Gente, todo momento político existe o sim ou não, o favor, o contra, enfim, né? E as pessoas, aqui uma democracia, graças a Deus, as pessoas têm o direito de expressar as suas ideias, né? Então, isso aconteceu, então perdurou mais 10 anos. Então, por conta disso, o que aconteceu, né? Ficou uma dualidade aí, né? Por conta disso, não demorou muito para que a cidade se dividisse em 2 grupos. Ai, qualquer semelhança é mera coincidência, né? O grupo do sim e o grupo do não, da emancipação. Osasco contava, na época, com 41 mil habitantes, apenas 2 escolas públicas, nenhum mercado municipal, e as pontes que uniam os 2 lados da cidade eram feitas de tambor. Então, veja, se for pensar nesse período, como era para 41 mil habitantes, estava numa situação difícil. Então, o prefeito da capital não tinha a menor preocupação em melhorar a vida dos moradores do subdistrito. Então, depois de muita luta e da brilhante atuação dos moradores ilustres do lugar, é que conseguimos nos emancipar de São Paulo. Então, aí um outro fato, que nós chamamos, então, os emancipadores, né, dos autonomistas, que essa avenida é uma homenagem a todas as pessoas que lutaram nessa época para poder ter a emancipação do nosso município. Então, eu quero saudar aí a todos os emancipadores, todos que trabalharam, todos os familiares, e quero convidar as famílias de pessoas que queiram vir conversar com a gente a respeito da nossa história linda, uma história de luta. Então, Osasco já nasceu lutando, já nasceu trabalhando, já nasceu lutando para crescer. Isso é muito importante. Então, depois de muita luta, nós conseguimos nos emancipar de São Paulo. Hoje, o trabalho da Ordem dos Emancipadores é consagrar os participantes do movimento pela emancipação e não deixar cair no esquecimento este feito histórico. Então, essa é a ideia. Então, esse programa vem para somar esse desejo de exaltar todo esse trabalho, exaltar a nossa história e conhecer, e daqui para frente, valorizar mais a nossa cidade. Então, eu creio que você deve amar Osasco assim como eu, porque senão você não estaria assistindo, né? Então, falei novamente, vamos colocar novamente o nosso e-mail. Você faz Osasco crescer@gmail.com. Quero você aqui comigo para me ajudar a contar essa história, tanto do passado, presente, o passado mais recente, do presente e do futuro. Bom, e para finalizar essa parte da história, nós tivemos, então, com a emancipação, no dia 19 de fevereiro de 1962, o primeiro prefeito e as primeiras eleições. Então, é uma história, né, lógico que eu fui aqui muito sucinta, mas eu queria eu precisava fazer esse recorte histórico para chegar até hoje. Então, as eleições finalmente ocorreram. Irante Sanazar, que está na primeira, tem aqui na foto, eu não sei se tem a foto aí, mas se puder projetar, por favor, foi eleito o primeiro prefeito de Osasco em 4 de fevereiro. Eu te peguei de calça curta agora, hein, Adriana? Se você tiver, tudo bem. Ele obteve, então, na época, 9.823 votos dos 23 mil votos válidos. Em 7 de fevereiro, aconteceu a sua diplomação, junto com os vereadores eleitos, e o governo de São Paulo publicou um decreto oficializando a emancipação. E, com isso, na mesma data, aconteceram as posses do prefeito e dos 23 vereadores. Ah, Simone, então, acabou a história de Osasco? Não, agora que começou. Agora que começou. Então, depois de 61 anos de emancipação, como Osasco encontra-se hoje. O lema da cidade é Cidade e Trabalho.
porque começou com trabalho e continua com trabalho, graças a Deus. A população de Osasco, que na época da luta pela emancipação, eu falei aqui, 41 mil habitantes, hoje, de acordo com o censo de 2022, nós contamos com 777.048 habitantes. Veja o crescimento, uma curva vertiginosa aí, né? Aponta o censo de 2022. Bairros, 60 bairros. Prefeitos, 11 prefeitos diferentes, porque não estou contando aqui os mandatos, teve prefeito que trabalhou por 2 mandatos. E o PIB, né? O PIB de Osasco é a principal cidade da região, com um PIB de 58 bilhões, o mais alto do estado, após a capital paulista. Então, veja bem, valeu a pena a batalha, valeu a pena a luta, para nós termos hoje uma independência para gerir os nossos recursos. Então, atrás apenas de São Paulo, capital, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus e Porto Alegre. Então, é um orgulho poder falar da nossa cidade. Eu tenho orgulho, tá? Destaques, alguns destaques. Esporte, educação, empresas, serviços, crescimento imobiliário, comércio varejista, shoppings, o calçadão da Antônia Gu, né? A capital do cachorro-quente, tenho que falar, que eu não tinha colocado aqui. O hino de Osasco. Então, daqui a pouco, eu vou ler aqui para você a letra e nós vamos ouvir, daqui a pouco vamos encerrar o programa ouvindo o hino. E aí, estou renovando, então, o nosso convite. Você fez ou faz Osasco brilhar? Essa é a minha pergunta, que não quer calar. Então, venha contar a sua história. Eu preciso de você aqui comigo para nós resgatarmos essa história, para nós reafirmarmos aquilo que foi feito e o que tem sido feito. E também nós teremos um momento de serviço de utilidade pública. Então, sempre ao final da entrevista, nós faremos aqui uma agenda. Então, Olha, que lindo o nosso prefeito. Obrigada, Adriano. Primeiro prefeito de Osasco. Muito obrigada. Então, aí, a primeira pessoa que é responsável por poder receber todo, né, o imposto, tudo aquilo que foi feito e tentar organizar tudo aquilo que foi necessário para o período, na época, com 41 mil habitantes. Tá? Então, uma homenagem a toda a família. E se você também, da família, do nosso primeiro prefeito, quiser também vir falar, eu estou aqui aguardando você. Tá? Então, nós teremos também um momento de utilidade pública. O que vai acontecer nesse momento? Nós vamos divulgar aqui, então. A Prefeitura de Osasco tem o Portal do Trabalhador, existem outros portais enfim, de diversas, tem todas as secretarias de Osasco. E nós vamos trazer aqui, divulgar agendas com relação à Bolsa de Emprego, cursos, enfim. E hoje eu já quero iniciar falando um pouquinho daquilo que eu atuo, né, da Universidade Aberta de Osasco. Então, nós temos parceria com a Universidade Aberta e com a Universidade Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O que é isso, Simone? A graduação, esse convênio foi feito pelo prefeito da época e renovado o ano passado pelo nosso atual prefeito. Um convênio com a Univesp, que é uma graduação online, EAD, gratuita, de qualidade. Nós temos parceria com o USP, com o Fiscar e outras federais, para que você possa fazer o seu curso, você que não teve oportunidade, você que não conseguiu fazer uma graduação, então a oportunidade está aberta para você hoje. Então, até o dia 30 de março, estão abertas as inscrições, você vai entrar no site univesp.vestibular.br. Então, nós temos 150 vagas para os cursos de língua portuguesa, matemática, pedagogia, ciência de dados, bacharelado em ciência de dados, bacharelado em administração, engenharia de produção e técnico em gerenciamento de dados e projetos gerenciais. Então, você apenas paga uma taxa, presta o vestibular
E se você tiver uma das 150 notas maiores, você será o nosso aluno. E aí nós vamos nos ver sempre, porque a cada 2 meses os alunos que estudam no Polo de Osasco vêm fazer a prova presencialmente conosco no Polo. Então nós temos uma equipe maravilhosa que me ajuda muito, que está lá comigo já há um tempo, elas já estão lá há um tempo, eu cheguei ano passado. Então, elas já fazem um trabalho maravilhoso e nós apenas estamos dando continuidade. Então, esse é o primeiro informe a respeito de utilidade pública. Então, nós traremos aqui a agenda cultural, a agenda dos parques. Você sabia que nós temos o Parque Chico Mendes? Você sabia que lá tem um trabalho de ecoterapia interessante para crianças com algumas necessidades especiais? Então, temos um trabalho maravilhoso. A nossa cidade composta, como eu falei, por 60 bairros. Então, divididos em Zona Norte e Zona Sul. Então, nós temos trabalhos em todos os bairros. Então, todas as secretarias que são contempladas fazendo um trabalho, então nós vamos aqui trazer um pouquinho para você. Então, se você não conhece, então nós temos escola de arte, escola de dança, escola de artes marciais, temos projetos de trabalho para geração de renda. Temos um trabalho nas escolas que se chama No Olhar de Quem Cuida, que as escolas municipais de Osasco têm um trabalho para a comunidade, com professores voluntários que atuam e têm um certificado para que a mãe ou o pai que precisa também possa gerar renda. Então, na verdade, tem acontecido tanta coisa positiva na nossa cidade e eu gostaria muito de compartilhar com você. E também, se você tiver agenda, alguma coisa que tenha acontecido relevante no teu bairro, traga para cá. Então, nós temos de relevância, né? Temos o nosso vôlei, que ele é conhecido internacionalmente. Também temos agora futebol, esportes de praia, né? Que a gente chama beach vôlei, né? E também agora, né, já temos, e vai começar a despontar mais o futebol americano, alguns times de Osasco. Então, na verdade, Osasco tem, lógico, futebol de campo, futebol society, enfim, temos uma série de acontecimentos importantes, associações, enfim, né, lutas, esporte, atletismo, enfim, nós temos uma grandidade de ações positivas e eu quero falar com você e compartilhar com você. E a maioria deles são ações gratuitas, assim como a universidade. Então, você vai cursar uma graduação, vai ter uma porta de trabalho aberta e você não vai pagar absolutamente nada por isso. Então, é um convênio entre o governo do Estado de São Paulo, a Univesp, eu cuido da UAB, que é com relação às federais, né, com relação às universidades direto de Brasília, do MEC, para Osasco. Mas também fizemos esse convênio, então, com a universidade estadual, que é a Univesp. Então, eu quero fazer esse convite, vou falar novamente o site da Univesp, univesp.vestibular.br. Estamos aguardando a sua inscrição, e lá você vai ter as informações, você vai ler o edital, ver a matéria, você vai fazer um vestibular pela VUNESP em maio, e aí, se Deus quiser, você vai ser o nosso aluno, e eu vou encontrar com você em julho, na nossa aula inaugural, porque nós fizemos o ano passado uma aula inaugural, tivemos 300 alunos aprovados o ano passado, e esse ano recebemos mais 150 vagas. Então, eu aguardo você. E agora, para nós encerrarmos, eu vou ler para você aqui alguns trechos do hino e vamos encerrar o nosso programa ouvindo, então, o hino de Osasco. Uma outra curiosidade, você sabia que existe uma lei municipal que foi promulgada aqui no Diário Oficial de Osasco, que as nossas crianças, elas cantam toda quarta-feira o hino municipal de Osasco e o hino nacional? Então, nossas crianças sabem cantar muito melhor que nós. Eu sei que tem muita gente que mora em Osasco e desconhece que existe um hino. Existe sim, tá? Então, eu vou ler para vocês aqui a letra e, ao final, nós vamos encerrar ouvindo o hino de Osasco, fazendo uma homenagem. E, desde já, eu quero agradecer a sua participação, você acompanhar o trabalho. Vou passar novamente o site, por favor, Adriano. Você faz Osasco brilhar, @gmail.com. Então, vou passar para vocês aqui o hino.
de mão dadas, unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. O ontem e vitória dos tempos faz o hoje feliz florescer. Então, é a história do tempo antigo que faz hoje Osasco crescer, né? Osasco contando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas, então foi tudo que eu falei aqui, está tudo resumido no hino. E voos que a vista dá no coração. E aqui a estrofe, Osasco, Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou, conquistou o céu azul. Osasco, Osasco trilha os corações do porvir. Do trabalho ao esporte, que são os destaques da cidade, a semana, a arte, porque nós temos aqui muitas manifestações artísticas na cidade. E aí a arte proclama um jeito de ser Brasil. Então, Osasco se destaca por tudo isso que eu falei e muito mais. Então, novamente, eu quero convidar você a fazer parte deste programa comigo. Tá? Então, eu gostaria de encerrar, que nós pudéssemos ouvir, então. E eu queria que o Adriano, por favor, projetasse, antes do hino, a foto, a última foto, que é da ponte metálica, que é o nosso símbolo, né? Será que você pode... Aí! Então, nós vamos encerrar, então, a nossa fala. Hoje foi como se fosse uma aula, não é verdade? E eu gostaria, de fato, fazer esse agradecimento a todos vocês que trabalham, a todos vocês que contribuíram para essa história dar certo, para a cidade dar certo, vocês que contribuem, e as nossas crianças, né, que são o futuro. E eu posso falar bem, porque eu trabalhei com toda a faixa etária, e hoje, atualmente, trabalho com os universitários, que moram, residem em Osasco, em outras cidades perto. Então, é um trabalho muito grande. A educação está de parabéns. Eu quero agradecer a oportunidade e a confiança do nosso prefeito, do meu secretário, na verdade, dos dois, né, do José Toche e do Cláudio Piteri, que também depositaram essa confiança em nós, para o trabalho na universidade e para o trabalho aqui nesse programa. Então, o nosso programa, novamente, você faz Osasco brilhar. Então, se você faz parte dessa leva de pessoas que ajuda a construir a nossa cidade, você é o nosso munícipe especial, eu estou esperando você aqui. Então, nós vamos encerrar ouvindo o hino de Osasco. Muito obrigado e até o próximo programa. De mãos dadas, unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Com ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração.
Osasco trilha os corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai assistir esse programa, mas eu quero agradecer a sua audiência e pedir licença para poder entrar dentro da sua casa, no seu trabalho, qual que é o meio de comunicação que você está acessando. Então, eu gostaria de me apresentar e dizer que nós estamos, esse é o primeiro programa que faz parte também da Rede Smart e RCTV Interativa. Então, o nosso programa chama-se Você Faz Osasco Brilhar. Então, no decorrer da fala, eu vou explicar para você o que significa e vou fazer um convite muito especial. Hoje, esse programa está sendo realizado solo, mas a ideia é que a cada programa, uma pessoa diferente, um munícipe, uma pessoa importante, uma pessoa porque todos vocês são importantes, né? Ah, não, Simone, só autoridade, uma pessoa que tenha mais que seja mais conhecida na mídia. Não, todo munícipe de Osasco é importante. Então, como o projeto é Você Faz Osasco Brilhar, e esse nome foi uma inferência à estrofe do hino de Osasco, que Osasco brilha, depois nós vamos ouvir ao final do programa. Eu quero fazer um convite especial para você. Eu quero que você, sentado aqui comigo, você vai ser o meu convidado, e nós vamos conversar a respeito do seu projeto, a respeito do seu bairro, a respeito do que tem acontecido na nossa cidade. Então, se você não sabe, nós contamos com 60 bairros no município de Osasco. Temos 177 mil pessoas morando aqui atualmente, fora os que trabalham, fora os que utilizam a cidade para poder vir das rodovias, enfim. E vem fazer compras. Então, nós temos um movimento muito grande no município. E eu quero que você venha fazer este programa comigo. Você é meu convidado, você é minha convidada, e eu vou passar depois maiores informações. Bom, primeiro eu quero me apresentar, para vocês me conhecerem um pouquinho. Algumas pessoas já me conhecem. Eu sou funcionária pública da Prefeitura de Osasco. Trabalho na Prefeitura, na Secretaria de Educação, né, com a área de educação, há 37 anos. E há 13 anos eu contribuo com o Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação. Então, eu fui 12 anos formadora no Departamento do Observatório de Educação. E hoje, faz um ano que eu assumi a coordenação da Universidade Aberta do Brasil, que tem um polo chamado Chiquinha Gonzaga, e eles encontra-se no Centro de Formação de Osasco. Eu vou falar também um pouquinho no final, que nós estamos com um vestibular aberto da Univesp, e eu faço parte dessa coordenação. Também sou pastora auxiliar da Igreja do Evangelho Quadrangular de Presidente Altino, e atuo também nessa igreja há 30 anos. Então, eu sou moradora desde o nascimento de Osasco, amo a minha cidade, e esse programa foi feito com o intuito de contribuir. Como eu falei no programa que eu fui convidada pelo Roberto, devolver para Osasco um pouquinho daquilo que a cidade me proporcionou. Então, o meu trabalho, a criação do meu filho, todo o nosso estudo, enfim, tudo aquilo que a gente tem feito de bom, nossas bênçãos, tem sido através do trabalho na cidade de Osasco. Então, tanto no público como no particular, eu já trabalhei em escolas particulares também. Então, eu quero, através desse programa, exaltar, engrandecer, né, o nome da cidade, mais do que já tem sido. E, assim, encontrar talentos. Então, vai ser um programa de descoberta de talentos. Pessoas que trabalham, pessoas que fazem um importante trabalho de relevância e que, às vezes, fazem um trabalho quietinho, e aqui vai ser o momento de mostrar. Tá? Então, eu já quero pedir aqui para o meu amigo Adriano, que nos ajuda aqui. Se você puder colocar já, Adriano, eu vou estar
projetando várias vezes o e-mail, então eu gostaria que você enviasse o e-mail para o programa. Eu vou ler esse e-mail e você vai contar assim, um breve relato do que tem de positivo no seu bairro, o que tem de positivo na sua rua. Existe um projeto social, existe um time, existe uma escola, uma academia, algo que tem mudado. Eu sei que nós temos centro de cultura, centro de vivência, temos trabalho tanto na arte cultural, como na parte de educação e todas as outras áreas, tanto particular como público. O que tem de importante? Vamos descobrir Osasco juntos, vamos descobrir ações positivas, e eu gostaria de contar com a sua colaboração. Então, eu gostaria que você enviasse o e-mail. Então, você vai colocar teu nome, qual o seu bairro, o seu contato, e nós vamos fazer um bate-papo pré, e depois nós vamos aqui, vai ser um momento, nós temos aqui, a cada 15 dias, 1 hora de programa a princípio, essa é a ideia, e convidar pessoas. Você, que faz Osasco brilhar, eu quero você aqui comigo no próximo programa. Tá? Então, o nosso e-mail é vocêfazosascobrilhar@gmail.com. Esse é o e-mail do programa. Foi criado hoje especialmente para atender, e eu quero receber relatos. E eu sei que o povo de Osasco trabalha, o nome, né, o nosso lema é Cidade de Trabalho. E eu tenho certeza que o povo de Osasco trabalha muito, porque eu conheço muita gente. Então, eu sou funcionária pública há 37 anos, então eu conheço muitas pessoas que trabalham, e trabalham muito, tanto funcionário público como privado. Então, você é o meu convidado, minha convidada para participar comigo. Bom, então, nós não poderíamos começar diferente, porque esse mês é o mês de aniversário da nossa cidade, e eu gostaria de fazer uma pequena síntese do contexto histórico de como Osasco começou. Lógico que eu não consigo contar a história de quase 400 anos em 1 hora, mas eu vou apontar aqui para vocês alguns momentos históricos importantes que aconteceram antes da emancipação da cidade, durante a emancipação, e hoje os números que nós temos atualmente dessa cidade, que é uma das que mais cresce no país, no estado de São Paulo e no país. Então, eu gostaria, eu vou projetar, pedir aqui, eu retirei aqui de um site da internet algumas fotos de Osasco antiga. Eu gostaria que, por favor, que o Adriano projetasse a nossa primeira foto, por favor. Enquanto isso, eu quero ler um pouquinho aqui a introdução para você. Vamos conhecer um pouco da nossa história? A emancipação de Osasco aconteceu em 19 de fevereiro de 1962. Mas, para entender o que levou os moradores a então bairro da capital se unir e lutar para transformá-lo em uma cidade, é preciso conhecer Osasco desde a sua formação e acompanhar cada passo do seu desenvolvimento. Então, aí nós estamos vendo uma foto, na verdade, tem algumas para ilustrar, não está exatamente na sequência, mas são fotos desse período aí antes da emancipação, que aconteceu só em 1962. Então, a cidade já surgiu com vocação para crescer. Ela era parte da rota dos bandeirantes que desbravavam o Estado. Registros históricos indicam a existência de povoamento nessa área desde o século XVII, quando, em 1634, as terras do bairro hoje, que foi feita toda a demarcação, na época não tinha, do bairro de Quitaúna, pertenciam ao bandeirante Antônio Raposo Tavares. Então, Osasco já tinha as suas pessoas importantes, suas personalidades, e desde 1634, então, já havia um movimento, porque desde a época do descobrimento do Brasil, os bandeirantes tiveram sua importância. Existe uma parte polêmica, algumas pessoas julgam os bandeirantes como assassinos, outros como heróis, enfim, não vou entrar na questão, mas eles foram desbravando, às vezes com alguns meios não tão ortodoxos, como dizem, mas tiveram aí vamos dizer, uma parcela no descobrimento das cidades. Então, eles avançaram até aqui, e Osasco, então, a parte onde hoje está situado o quartel de Quitaúna, fazia parte das terras do bandeirante Antônio Raposo Tavares. Então, durante o século XIX, além de sítios e essas terras, também tinha uma fazenda chamada Jaraguá, que pertencia ao general França Horta,
e tinha mineração de ouro. Então, assim, se você tiver alguma dúvida com relação aos dados, todos os dados que estão aqui comigo foram retirados do site da Câmara dos Vereadores. Ali tem todos os dados oficiais da cidade. Então, ali tem história, o hino, a história de todos os prefeitos, enfim. Na verdade, eu fiz uma síntese, para não ficar muito longo, mas tirei alguns pontos importantes. Então, assim, havia mineração de ouro e também uma vila de pescadores que ficava às margens do rio Tietê, que hoje é mais conhecido como Vila dos Remédios. Olha que interessante. Eu queria... agora o Adriano já colocou uma outra foto. Mas aí o ponto alto foi a partir do século XIX, precisamente do ano de 1872, que o imigrante italiano Antônio Agu adquiriu algumas glebas de terra. E veio nessa região, plantou a semente da cidade que vemos hoje. Então, é muito importante, eu acho, nós temos que exaltar a história. Então, assim, uma cidade que não tem história, não tem a sua identidade. Então, hoje nós temos muitos moradores novos, pessoas chegando, empresas chegando, lojas abrindo, pessoas que vêm trabalhar aqui e muitas vezes não conhecem a origem da cidade que mora. Então, como eu sou uma pessoa assim, muito patriota e gosta muito de resgatar a história e geografia, então eu fiz questão de iniciar esse programa, já que fala de você e faz Osasco brilhar, poder dizer então um pouquinho da nossa origem. Então, o Antônio Agu veio e contribuiu muito com a cidade, com o progresso da cidade. Ele adquiriu algumas terras e começou, então, a construir casas, ranchos e outros terrenos. Então, ele iniciou a produção de tijolos numa pequena olaria que ele construiu. Em seguida, ele fundou a primeira fábrica de papelão da América do Sul e uma fábrica de tecidos. Então, aí vocês estão vendo algumas imagens, e é como se fosse o nosso programa, é uma aula mesmo, porque professora é desse jeito, né? Então, para a gente fazer esse mergulho na história, lógico que tem muito mais fatos importantes, mas esse é apenas alguns para que vocês tenham ideia do que aconteceu. Essa foto é do Largo de Osasco, só que não tenho aqui a referência da data, então aí já está bem mais próximo do período aí da emancipação, né? E eu gostaria que passasse a próxima foto, e eu vou falar para vocês do novo período, aí a estação de trem, né? Vou chegar aí já, pode deixar essa foto. Então, em 1895, com o aumento tanto da população quanto da produção, Antônio Agu quis que sua produção fosse comercializada em outras regiões e construiu uma estação ferroviária. Então, essa imagem é da estação ferroviária. E isso fez em suas terras e doou a Sorocabana. Seu único pedido foi oficializá-lo como Estação Osasco, uma homenagem à sua cidade natal, na Itália. Então, ele veio para cá, casou-se, constituiu família, e aqui diz que a sua filha, o nome da filha é Primitiva Bianco, então, ele teve um amor muito grande pela cidade e, além de construir, além de assim, ofertar empregos, ele também construiu esse meio de transporte tão importante que é a ferroviária, né? A estação ferroviária de Osasco. O que aconteceu a partir daí? Essa imagem eu vou deixar daqui a pouquinho. Essa aqui já é a imagem, é a imagem do final. Então, o que aconteceu a partir daí? As pessoas começaram a conversar. Um foi contar para o outro, olha, tem uma cidade lá em São Paulo que as pessoas estão tendo oportunidade de emprego, estão tendo oportunidade de trabalho, oportunidade de residência. Então, começou a formar a Vila Osasco. Então, a partir dos anos 1898 e 1899, a região registrou o maior número de compra e venda de terrenos e imóveis. Olha que bacana. As quadras e as ruas eram irregulares em suas formas, porque o atual centro de Osasco era um enorme alagado.
Então, imagina depois a parte de engenharia para fazer e construir hoje o Largo de Osasco como está, né? Então, não havia projeto de loteamento antes da venda ou da construção. Primeiro se fazia a casa e depois se media e demarcava o lote. Olha que interessante. Então, o grande marco da história aconteceu em 1918, quando a vila do quilômetro 16 foi elevada à categoria de distrito da cidade de São Paulo, devido ao crescimento local da economia. Então, aí eu dei um salto, lógico, aconteceram outros fatos extremamente importantes, outras pessoas contribuíram para todo esse crescimento. Então, nós temos aí uma história anterior à luta pela emancipação. Então, quando você pensa, mas você está contando uma história, Simone, mas Osasco não completou apenas 61 anos de emancipação? Sim, como cidade. Mas a história de Osasco, todo um trabalho já existe, como eu falei aqui, desde o século XVI. Tá? Então, queridos, nós vamos partir agora, a gente vai dar um salto no tempo e vamos já vir para os anos de 1929, 1930, e aí eu quero fazer de novo esse convite. Eu sei que tem pessoas que vivenciaram todo esse processo de crescimento da chamada Vila Osasco. Então, eu quero fazer esse convite de novo, vou pedir para colocar novamente o nosso e-mail. Você faz osascobrilhar@gmail.com. Por quê? Porque eu não quero falar da história de Osasco sozinha. Eu quero que você venha aqui para contar seu testemunho, contar seu relato de vida. E eu sei que tem pessoas, familiares, filhos, netos, bisnetos, pessoas que participaram dessa história antes da emancipação de Osasco, depois da emancipação de Osasco, hoje, né, atualmente, né? Ah, que bacana! Temos aqui, ó, um livro que conta a história Osasco de um século de fotografia. Que bacana! O amigo Adriano, um grande jornalista da Câmara de Osasco. Então, quero mostrar aqui esse livro, então também faz parte, né, da história de Osasco. Então, é o registro dos fatos históricos registrado em fotos. Então, eu quero fazer esse convite. Se você tem material dessa época, se você tem vídeo, se você tem músicas, enfim, obras, jornais, enfim, tudo que resgatar a nossa história é importante. Como eu falei, uma cidade sem história não tem identidade. Então, é muito importante, eu quero construir essa história com você. Apenas estou fazendo aqui uma pincelada. Apenas pulei muitos fatos históricos importantes. Tem o primeiro voo da América Latina também, né? Então, assim, tem muitos fatos interessantes e eu quero esmiuçar esses fatos com você. Por isso, estou fazendo esse convite. Bom, então, agora, voltando ao nosso passeio aqui pela linha do tempo de Osasco, já falando, né, de um tempo mais próximo a nós, economia ganha um novo impulso em 1929. Então, Osasco foi chamada Vila por um período. E aí ele vai ter agora um salto com relação à parte financeira e social. Vamos entender o que aconteceu. A economia ganha um novo impulso em 1929, com a instalação da fábrica de fósforo Granada. Eu tenho certeza que tem gente me assistindo, que pode ser até que tenha avó, tio, um parente, um amigo que tenha trabalhado nessa fábrica de fósforos Granada, a oficina Soma, e em 1930, a Hervi, Cerâmica Hervi, passa a produzir louça sanitária, sendo pioneira na fabricação desse material na América Latina. Então, minha avó trabalhou na Cerâmica Hervi, minha mãe também.
Então, a Ervi ficava situada ali no bairro é a divisa do Presidente Altino, o conjunto, né, a gente chama ali de conjunto. Está próxima à estação de trem, então é um marco também na história de Osasco. Enfim, aí você vai ficar, Simone, mas tem a empresa tal, você não citou a empresa tal. Então, me ajuda a citar. Eu quero você comigo aqui, quero que você mande contribuições, que você venha conversar comigo, que você venha conversar com o público. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um resgate, memórias, música, histórias de clubes, história de associações de morador, tanta coisa bacana que aconteceu em Osasco. Então, eu quero que você venha compartilhar conosco aqui. Bom, nas décadas de 40 e 50, chegaram à região empresas de grande porte. Então, a partir disso, Osasco então tomou um vulto muito importante, começou a ficar famosa, começou a crescer, e em 1944, então, Osasco passou de zona distrital para subdistrito da cidade de São Paulo. Então, aí nós temos aí uma nova fase da nossa cidade. Por quê? Porque Osasco torna-se, então, um bairro, né, subdistrito da cidade de São Paulo. Então, o que começa a acontecer, né? Os problemas decorrentes do desenvolvimento econômico e da população se acumulavam nesse período. Faltavam serviços básicos, como transporte, hospitais, escolas para a população que crescia. Então, Osasco crescia, já tinha um território, inclusive tem um território bem grande, mas não chegavam aqui a parte financeira que necessitava para cuidar de toda a população e esse território. Né? Tem um território bem... que bênção, ele colocou aqui a foto. Ai, obrigada, Adriano, gostei. Tenho aqui o nosso amigo, Adriano, que é o nosso produtor, muito obrigada, você é uma bênção na minha vida. Então, queridos, começou a faltar. Então, o que aconteceu? Surgiu a SADO, Sociedade Amigos do Distrito de Osasco, até então, formada por moradores insatisfeitos com o papel aqui, né, de acordo... Gente, isso aqui são dados da Câmara Municipal de Osasco, certo? Todo foi retirado de lá, não ia ser inconsequente de trazer aqui uma coisa que eu acho, não. São fatos históricos que estão registrados no site da Câmara dos Vereadores. No papel de coadjuvante, que então o distrito tinha junto à capital. Então, 29 de julho, elegeu, então, uma equipe para poder começar a questionar, levantar, vamos dizer assim, eles gostariam de que Osasco se tornasse cidade. Então, foi na luta por melhores condições de vida que teve início o movimento emancipacionista. Então, começa uma luta, e aqui o meu amigo Adriano tem colocado aqui fotos da nossa cidade, eu agradeço muito. Né? Então, em 1952, esse movimento se tornou atuante, inclusive com a vinda de deputados, para falar para o distrito sobre a questão da emancipação. Então, apenas Osasco queria gerenciar o seu próprio recurso, ter uma estrutura melhor, ter o seu corpo de vereadores, né, enfim, para que pudesse, então, ter recursos para a escola, enfim, para toda a área que uma cidade necessita. Tá? Então, em 1953, foi feita a primeira consulta popular, que nós conhecemos como um plebiscito, sobre o tema, na qual a população deveria votar sim ou não. Então, tudo isso que eu estou dizendo, ele é narrado no hino. Então, quando eu for falar um pouquinho sobre o hino, você vai entender as inferências. Então, esse hino, ele é muito brilhante, por quê? Porque ele faz referência a muitos fatos importantes que ocorreram na nossa cidade. Por isso que chama Osasco Brilha, né? E tem toda uma razão de ser. Então, houve a primeira consulta popular, e o povo deveria dizer sim ou não. E, apesar da campanha, o não venceu. Ou seja, Osasco, então, permaneceu mais 10 anos como distrito da cidade de São Paulo.
Então, como é que as pessoas começaram, então, a insatisfação começou a ampliar. Aqui nós temos uma foto do Museu de Osasco, né? Também é um ponto importante, e que depois nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? A pessoa que fundou esse museu é uma das pessoas que fizeram o voo da América, o primeiro voo da América Latina, né? Então, vamos voltar aqui. Movimento emancipacionista. Um bairro esquecido de São Paulo. Era assim que Osasco se encontrava. Sem pavimentação, sem rede de água, esgoto, transporte deficitário. Assim era a Vila Osasco, quando teve início a luta pela emancipação. Embora seus defensores alegassem que a autonomia traria progresso, nem todos os moradores acreditavam. Gente, todo momento político existe o sim ou não, o favor, o contra, enfim, né? E as pessoas, aqui uma democracia, graças a Deus, as pessoas têm o direito de expressar as suas ideias, né? Então, isso aconteceu, então perdurou mais 10 anos. Então, por conta disso, o que aconteceu, né? Ficou uma dualidade aí, né? Por conta disso, não demorou muito para que a cidade se dividisse em 2 grupos. Ai, qualquer semelhança é mera coincidência, né? O grupo do sim e o grupo do não, da emancipação. Osasco contava, na época, com 41 mil habitantes, apenas 2 escolas públicas, nenhum mercado municipal, e as pontes que uniam os 2 lados da cidade eram feitas de tambor. Então, veja, se for pensar nesse período, como era para 41 mil habitantes, estava uma situação difícil. Então, o prefeito da capital não tinha a menor preocupação em melhorar a vida dos moradores do subdistrito. Então, depois de muita luta e da brilhante atuação dos moradores ilustres do lugar, é que conseguimos nos emancipar de São Paulo. Então, aí um outro fato, que nós chamamos, então, os emancipadores, né, dos autonomistas, que essa avenida é uma homenagem a todas as pessoas que lutaram nessa época para poder ter a emancipação do nosso município. Então, eu quero saudar aí a todos os emancipadores, todos que trabalharam, todos os familiares, e quero convidar as famílias de pessoas que queiram vir conversar com a gente a respeito da nossa história linda, uma história de luta. Então, Osasco já nasceu lutando, já nasceu trabalhando, já nasceu lutando para crescer. Isso é muito importante. Então, depois de muita luta, nós conseguimos nos emancipar de São Paulo. Hoje, o trabalho da Ordem dos Emancipadores é consagrar os participantes do movimento pela emancipação e não deixar cair no esquecimento este feito histórico. Então, essa é a ideia. Então, esse programa vem para somar esse desejo de exaltar todo esse trabalho, exaltar a nossa história e conhecer, e daqui para frente valorizar mais a nossa cidade. Então, eu creio que você deve amar Osasco assim como eu, porque senão você não estaria assistindo, né? Então, falei novamente, vamos colocar novamente o nosso e-mail. Você faz Osasco crescer@gmail.com. Quero você aqui comigo para me ajudar a contar essa história, tanto do passado, presente, o passado mais recente, do presente e do futuro. Bom, e para finalizar essa parte da história, nós tivemos, então, com a emancipação, no dia 19 de fevereiro de 1962, o primeiro prefeito e as primeiras eleições. Então, é uma história, né, lógico, que eu fui aqui muito sucinta, mas eu queria eu precisava fazer esse recorte histórico para chegar até hoje. Então, as eleições finalmente ocorreram, e Irante Sanazar, que está na primeira, tem aqui na foto, eu não sei se tem a foto aí, mas se puder projetar, por favor, foi eleito o primeiro prefeito de Osasco em 4 de fevereiro. Eu te peguei de calça curta agora, hein, Adriana? Se você tiver, tudo bem. Ele obteve, então, na época, 9.823 votos dos 23 mil votos válidos.
Em 7 de fevereiro, aconteceu a sua diplomação, junto com os vereadores eleitos, e o governo de São Paulo publicou um decreto oficializando a emancipação. E, com isso, na mesma data, aconteceram as posses do prefeito e dos 23 vereadores. Ah, Simone, então, acabou a história de Osasco? Não, agora que começou. Agora que começou. Então, depois de 61 anos de emancipação, como Osasco encontra-se hoje. O lema da cidade é Cidade e Trabalho. Porque começou com trabalho e continua com trabalho, graças a Deus. A população de Osasco, que na época da luta pela emancipação, eu falei aqui, 41 mil habitantes, hoje, de acordo com o censo de 2022, nós contamos com 777.048 habitantes. Veja o crescimento, uma curva vertiginosa aí, né? Aponta o censo de 2022. Bairros, 60 bairros. Prefeitos, 11 prefeitos diferentes, porque não estou contando aqui os mandatos, teve prefeito que trabalhou por 2 mandatos. E o PIB, né? O PIB de Osasco é a principal cidade da região, com um PIB de 58 bilhões, o mais alto do estado, após a capital paulista. Então, veja bem, valeu a pena a batalha, valeu a pena a luta, para nós termos hoje uma independência para gerir os nossos recursos. Então, atrás apenas de São Paulo, capital, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus e Porto Alegre. Então, é um orgulho poder falar da nossa cidade. Eu tenho orgulho, tá? Destaques, alguns destaques. Esporte, educação, empresas, serviços, crescimento imobiliário, comércio varejista, shoppings, o calçadão da Antônia Gu, né? A capital do cachorro-quente, vou ter que falar, que eu não tinha colocado aqui. O hino de Osasco. Então, daqui a pouco, eu vou ler aqui para você a letra e nós vamos ouvir, daqui a pouco vamos encerrar o programa ouvindo o hino. E aí, estou renovando, então, o nosso convite. Você fez ou faz Osasco brilhar? Essa é a minha pergunta, que não quer calar. Então, venha contar a sua história. Eu preciso de você aqui comigo para nós resgatarmos essa história, para nós reafirmarmos aquilo que foi feito e o que tem sido feito. E também nós teremos um momento de serviço de utilidade pública. Então, sempre ao final da entrevista, nós faremos aqui uma agenda. Então, Olha, que lindo o nosso prefeito. Obrigada, Adriano. Primeiro prefeito de Osasco. Muito obrigada. Então, aí, a primeira pessoa que é responsável por poder receber todo, né, o imposto daquilo que foi feito e tentar organizar tudo aquilo que foi necessário para o período, na época, com 41 mil habitantes. Tá? Então, uma homenagem a toda a família. E se você também, da família, do nosso primeiro prefeito, quiser também vir falar, eu estou aqui aguardando você. Tá? Então, nós teremos também um momento de utilidade pública. O que vai acontecer nesse momento? Nós vamos divulgar aqui, então. A Prefeitura de Osasco tem o Portal do Trabalhador, existem outros portais enfim, de diversas, tem todas as secretarias de Osasco. E nós vamos trazer aqui, divulgar agendas com relação à Bolsa de Emprego, cursos, enfim. E hoje eu já quero iniciar falando um pouquinho daquilo que eu atuo, né, da Universidade Aberta de Osasco. Então, nós temos parceria com a Universidade Aberta e com a Universidade Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O que é isso, Simone? A graduação, esse convênio foi feito pelo prefeito da época e renovado o ano passado pelo nosso atual prefeito. Um convênio com a Univesp, que é uma graduação online, EAD, gratuita, de qualidade. Nós temos parceria com o USP, com o Fiscar e outras federais, para que você possa fazer o seu curso
Você que não teve oportunidade, você que não conseguiu fazer uma graduação, então a oportunidade está aberta para você hoje. Então, até o dia 30 de março, estão abertas as inscrições. Você vai entrar no site univesp.vestibular.br. Então, nós temos 150 vagas para os cursos de língua portuguesa, matemática, pedagogia, ciência de dados, bacharelado em ciência de dados, bacharelado em administração, engenharia de produção e técnico em gerenciamento de dados e projetos gerenciais. Então, você apenas paga uma taxa, presta o vestibular, e se você tiver uma das 150 notas maiores, você será o nosso aluno. E aí nós vamos nos ver sempre, porque a cada 2 meses os alunos que estudam no Polo de Osasco vêm fazer a prova presencialmente conosco no Polo. Então, nós temos uma equipe maravilhosa que me ajuda muito, que está lá comigo já há um tempo, elas já estão lá há um tempo, eu cheguei ano passado. Então, elas já fazem um trabalho maravilhoso e nós apenas estamos dando continuidade. Então, esse é o primeiro informe a respeito de utilidade pública. Então, nós traremos aqui a agenda cultural, a agenda dos parques. Você sabia que nós temos o Parque Chico Mendes? Você sabia que lá tem um trabalho de ecoterapia interessante para crianças com algumas necessidades especiais? Então, temos um trabalho maravilhoso. A nossa cidade é composta, como eu falei, por 60 bairros. Então, divididos em Zona Norte e Zona Sul. Então, nós temos trabalhos em todos os bairros. Então, todas as secretarias que são contempladas fazendo um trabalho, então nós vamos aqui trazer um pouquinho para você. Então, se você não conhece, então nós temos escola de arte, escola de dança, escola de artes marciais, temos projetos de trabalho para geração de renda, temos um trabalho nas escolas que se chama No Olhar de Quem Cuida, que as escolas municipais de Osasco têm um trabalho para a comunidade, com professores voluntários que atuam e têm um certificado para que a mãe ou o pai que precisa também possa gerar renda. Então, na verdade, tem acontecido tanta coisa positiva na nossa cidade e eu gostaria muito de compartilhar com você. E também, se você tiver agenda, alguma coisa que tenha acontecido relevante no teu bairro, traga para cá. Então, nós temos de relevância, né? Temos o nosso vôlei, que ele é conhecido internacionalmente. Também temos agora futebol, esportes de praia, né, que a gente chama beach volley, né? E também agora, né, já temos, e vai começar a despontar mais o futebol americano, alguns times de Osasco. Então, na verdade, Osasco tem, lógico, futebol de campo, futebol society, enfim, temos uma série de acontecimentos importantes, associações, enfim, né, lutas, esporte, atletismo, enfim, nós temos uma grandidade de ações positivas e eu quero falar com você e compartilhar com você. E a maioria deles são ações gratuitas, assim como a universidade. Então, você vai cursar uma graduação, vai ter uma porta de trabalho aberta e você não vai pagar absolutamente nada por isso. Então, é um convênio entre o governo do Estado de São Paulo, a Univesp, eu cuido da UAB, que é com relação às federais, né, com relação às universidades direto de Brasília, do MEC, para Osasco. Mas também fizemos esse convênio, então, com a Universidade Estadual, que é a Univesp. Então, eu quero fazer esse convite, vou falar novamente o site da Univesp, univesp.vestibular.br. Estamos aguardando a sua inscrição, e lá você vai ter as informações, você vai ler o edital, ver a matéria, você vai fazer um vestibular pela VUNESP em maio, e aí, se Deus quiser, você vai ser o nosso aluno, e eu vou encontrar com você em julho, na nossa aula inaugural, porque nós fizemos o ano passado uma aula inaugural, tivemos 300 alunos aprovados no ano passado, e esse ano recebemos mais 150 vagas. Então, eu aguardo você. E agora, para nós encerrarmos, eu vou ler para você aqui alguns trechos do hino e vamos encerrar o nosso programa ouvindo, então, o hino de Osasco. Uma outra curiosidade, você sabia que existe uma lei municipal que foi promulgada aqui no Diário Oficial de Osasco, que as nossas crianças, elas cantam toda quarta-feira o hino municipal de Osasco e o hino nacional? Então, nossas crianças sabem cantar, muito melhor que nós.
Eu sei que tem muita gente que mora em Osasco e desconhece que existe um hino. Existe sim, tá? Então, eu vou ler para vocês aqui a letra e, ao final, nós vamos encerrar ouvindo o hino de Osasco, fazendo uma homenagem. E, desde já, eu quero agradecer a sua participação, você acompanhar o trabalho. Vou passar novamente o site, por favor, Adriano. Você faz Osasco brilhar, @gmail.com. Então, vou passar para vocês aqui o hino. De mão dadas, unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. O ontem e vitória dos tempos faz o hoje feliz florescer. Então, é a história do tempo antigo que faz hoje Osasco crescer, né? Osasco contando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas, então foi tudo que eu falei aqui, está tudo resumido no hino. E voos que a vista dá no coração. E aqui a estrofe, Osasco, Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou, conquistou o céu azul. Osasco, Osasco trilha os corações do porvir. Do trabalho ao esporte, que são os destaques da cidade, a semana, a arte, porque nós temos aqui muitas manifestações artísticas na cidade. E aí a arte proclama um jeito de ser Brasil. Então, Osasco se destaca por tudo isso que eu falei e muito mais. Então, novamente, eu quero convidar você a fazer parte deste programa comigo. Tá? Então, eu gostaria de encerrar, que nós pudéssemos ouvir, então. E eu queria que o Adriano, por favor, projetasse, antes do hino, a foto, a última foto, que é da ponte metálica, que é o nosso símbolo, né? Será que você pode... Aí! Então, nós vamos encerrar, então, a nossa fala. Hoje foi como se fosse uma aula, não é verdade? E eu gostaria, de fato, fazer esse agradecimento a todos vocês que trabalham, a todos vocês que contribuíram para essa história dar certo, para a cidade dar certo, vocês que contribuem, e as nossas crianças, né, que são o futuro. E eu posso falar bem, porque eu trabalhei com toda a faixa etária, e hoje, atualmente, trabalho com os universitários, que moram, residem em Osasco e em outras cidades perto. Então, é um trabalho muito grande. A educação está de parabéns. Eu quero agradecer a oportunidade e a confiança do nosso prefeito, do meu secretário, na verdade, dos dois, né, do José Toche e do Cláudio Piteri, que também depositaram essa confiança em nós, para o trabalho na universidade e para o trabalho aqui nesse programa. Então, o nosso programa, novamente, Você Faz Osasco Brilhar. Então, se você faz parte dessa leva de pessoas que ajuda a construir a nossa cidade, você é o nosso munícipe especial, eu estou esperando você aqui. Então, nós vamos encerrar ouvindo o hino de Osasco. Muito obrigado e até o próximo programa. De mãos dadas, unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Como ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no